A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor me levou lá para 1 Pedro, no capítulo 2 em específico. E ali, irmãos, neste capítulo, começa falando sobre os novos convertidos. E em uma das versões, pelo menos, fala do leite. E o leite aqui, irmãos, essa expressão de o leite como alimento, está falando sobre os novos convertidos, aqueles que ainda estão se alimentando de algo líquido e que ainda não chegaram ao alimento sólido. Mas então, neste mesmo versículo, fala que assim vocês, persistindo e se alimentando, eu estou aqui parafraseando para você entender. E aí você se alimentando, persistindo e constantemente se alimentando do leite, você vai chegar ao alimento sólido. E aqui, em outras palavras, você vai chegar à maturidade espiritual. E foi exatamente, irmãos, essa palavra que o Senhor me deu. Maturidade espiritual. O Senhor quer levar o seu povo e os seus filhos à maturidade espiritual. Aleluia. Irmãos, a maturidade espiritual é este lugar da plenitude, do entendimento e do alinhamento com o coração do Senhor, irmãos, e com a sã doutrina, com o verdadeiro fundamento, com o verdadeiro evangelho, irmãos. E aí, irmãos, o Senhor foi falando e também falando sobre a autoridade, porque, irmãos, a autoridade que nós recebemos por estar em Jesus, que Ele nos concedeu por agora também sermos filhos e servos do Senhor, irmãos. A autoridade, ela nunca vai ser algo que ela é imposta e que ela é obrigada, mas sim algo que simplesmente flui de nós. É algo leve, mas ao mesmo tempo firme. É algo que tem raiz. Isso é autoridade, não é algo que é imposto, não é algo que é imposto, assim, entra como autoritarismo. E autoritarismo, ele não tem nada a ver com autoridade, irmãos. Aqueles cujos sabem quem são em Cristo Jesus têm clareza daquilo que recebeu, daquilo que lhe foi confiado para viver e para exercer aqui na terra pelo Senhor. Ele não precisa nem falar que ele carrega e que ele é uma pessoa de autoridade, porque isso simplesmente flui de nós. Então, irmãos, para os líderes religiosos do tempo de Jesus, e também, obviamente, falando de agora, os líderes espirituais que querem exercer autoritarismos porque não têm autoridade, não acessaram essa plenitude no Senhor, querem exercer um autoritarismo impondo coisas nas pessoas e assim também regras para controlar as pessoas. E, irmãos, este também é um dos pontos que o Senhor falou e está falando aqui nessa palavra, que é conveniente para os falsos líderes religiosos, para alguns lugares, para algumas denominações, exercer esse autoritarismo, porque elas mantêm as pessoas no leite, no alimento líquido, e prendendo as pessoas nisso e não permitindo que elas acessem e fossem assim levadas à maturidade espiritual. Mas somente, irmãos, na maturidade espiritual que nós chegamos no ponto de não sermos mais enganados pela falsa doutrina. E é o que a palavra do Senhor diz, que chegaria o tempo onde os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, assim, estariam de uma forma mais expansiva, operando na falsa doutrina, Mas aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem assim, guardando a sua fé, ainda que esteja começando aí no alimento líquido, se persistir, se permanecer, vai acessar o alimento sólido, vai acessar a maturidade espiritual.
e você não poderá mais ser enganado e ser manipulado pela falsa doutrina, pelos falsos líderes. Irmãos, as pessoas que paravam para ouvir Jesus, elas mesmas falavam que gostava, que parava para ouvi-lo, porque Jesus falava como quem tinha autoridade, coisa que os fariseus não tinham. Então, o que eles faziam? Eles impunham regras, eles usavam de autoritarismo para sempre se colocar num lugar superior às pessoas, como se só eles tivessem a autoridade espiritual e natural, né? E porque eles não tinham autoridade, então eles precisavam usar desses artifícios para manipular as pessoas. E assim as pessoas ficavam presas na falsa doutrina, servindo a eles. Aleluia. Porque essa manipulação dos falsos líderes, da falsa doutrina, é nada mais para beneficiar o homem, para que o homem seja servido. E o Senhor já vem falando isso, irmãos. Ele não nos chamou para sermos servidos. Ele nos chamou para servirmos. Aleluia. Exatamente como Jesus o fez. Aleluia. Então, irmãos, estamos no momento de alinhamento. Aquilo que o Senhor, irmãos, está fazendo e ainda vai fazer. Este alinhamento, irmãos, para desmistificar e quebrar esses enigmas e este engano do autoritarismo, né? Assim, se fingindo ser uma autoridade que não é, irmãos. Quando nós entendemos, irmãos, aquilo que nós carregamos da parte do Senhor, quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos, você nem pensa mais, o que eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque você já sabe se portar diante dos lugares, diante das pessoas, irmãos. Você sabe o que você tem que eu não fazer, isso é algo leve, que simplesmente flui de nós, irmãos. Não precisa ser imposto, não precisa ser exigido, não precisa ser cobrado. Aleluia, simplesmente flui de nós, exatamente como Jesus o é, e Jesus assim fazia, irmãos. Jesus falava como quem tinha autoridade, porque ele de fato, né, é a autoridade suprema, mas para nos ensinar que nós temos a nossa clareza de identidade nele, irmãos. Não precisamos forçar nada, não precisamos querer nos mostrar, mas simplesmente seguir em obediência a ele, em total submissão ao seu senhorio. Aleluia, viver a nossa vida em santidade, alinhado com ele, que as coisas simplesmente fluem. E o Senhor é o próprio Senhor que nos leva e nos coloca no lugar que ele nos quer, para exercer aquilo que ele nos confiou, irmãos. Aleluia, o Senhor vem falando comigo, irmãos, muito fortemente nisso. Então, eu creio que também chegou um momento que os líderes espirituais, aqueles que o Senhor, né, assim estabeleceu aos ofícios, aos ministérios, que foram estabelecidos para a igreja, para a edificação da igreja, não para serem servidos, voltarem à primícia, que é a água, a bacia com água e a toalha, irmãos. Voltar a servir da forma que sempre deveria ser, irmãos, para que as pessoas se voltem para Jesus, para que as pessoas verdadeiramente sejam transformadas e firmados na sã doutrina e na verdade pura e simples, mas que carrega toda a autoridade. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus. Entendam aquilo que o Senhor está falando, irmãos. Isso é uma denúncia, isso é um direcionamento, irmãos. Porque é o que o Senhor assim vem fazendo, este alinhamento com os seus filhos, com o seu povo, sobre o que diz respeito, irmãos, a sã doutrina, o verdadeiro fundamento. E ainda neste capítulo de 1 Pedro, uns versículos mais à frente, diz exatamente isso. Aquele que foi rejeitado pelos seus, ele se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. E é a mesma pedra que se torna pedra de tropeço para aqueles que não se converteram verdadeiramente. Os falsos líderes que querem impor algo que eles não são e não carregam. Ele se torna uma pedra de tropeço para esses. Porque, irmãos, a verdade, ela incomoda. A verdade, aleluia, expõe tudo aquilo que está errado e tudo aquilo que não está de acordo
com o que Jesus nos ensinou e deixou para nós. Aleluia! Ouça com atenção aquilo que o Senhor está falando